Sejam bem-vindos ao Trade Marketing na Prática. A ideia desse podcast é que a gente traga informações especiais para você, promotor, em uma linguagem de promotor. A gente tenta aqui falar o mais simples possível para que a gente possa ter um entendimento e que a gente tenha um desenvolvimento juntos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios da mulher na liderança. E a gente vai aqui com uma pessoa jovem, com uma mulher jovem, que acho que isso é um desafio ainda maior, porque todos os segmentos existe uma parte de respeito e de posicionamento como pessoa, e ela dá um show nesse posicionamento. Então, assim, hoje a gente está aqui com a Juliana, ela tem 30 anos de idade, 10 anos de carreira e foi líder muito jovem, com 24 anos. Então, fala um pouquinho mais sobre você aqui, Ju, explica um pouquinho como que foi sua carreira, mas seja bem-vinda ao Trade Marketing na Prática. Muito obrigada, Caio. Estou bem feliz de vir aqui. Antes de qualquer coisa, queria agradecer a Bru, tá, pelo patrocínio. Muito obrigada, Bru, Aruan. Obrigada. Muito bom vir com patrocínio, né? É isso aí. Conte-me um pouquinho mais aí, como que você começou, como que foi para você? Primeiro, a gente falando até sobre você e não tanto... Depois a gente vai, com certeza, entrar sobre a carreira e como que você ficou jovem líder, mas como que foi para você virar promotora, assim? Como foi a primeira vez? Foi uma surpresa, né? Eu nem sabia que existia a função. Eu era vendedora. Eu estava fazendo um freela, né? Ainda hoje, eu acho que as pessoas fazem bastante freela em uma perfumaria bem famosa. E eu atendi uma coordenadora na época da marca LG e ela me convidou. Eu não sabia, realmente assim, não sabia que existia, como era, como funcionava. Caí meio que de paraquedas, assim. E já atendi um grande shopping aqui em Campinas, que é o Dom Pedro, né? Comecei por lá, que é bem desafiador. E aí fui me desenvolvendo lá. Eu gostei um pouco da doideira, assim, achei corrido, achei um pouco maluco. Promotor tem os desafios sendo mulher, né? Acho que tem aquela parte do assédio. Acho que para você, por você ter uma boa aparência e tudo mais, sempre deve ter sido pior ainda, né? Essa parte. Conta um pouquinho. 10 anos atrás ainda, não era. Você ainda era. lembra? Eu lembro, mas não era tipo assim como hoje, a internet com uma estrutura melhor e os caras um pouco mais conscientes dessa questão do que é um assédio, do que não é. Mas eu tive uma criação assim, né? Com a ponta dos dedos ralado. Então eu conseguia me defender dessa maneira. Eu sempre tive um traquejo de não me ofender. Tem coisas que ofende, mas se você externalizar, piora. E cortar, tipo assim, me posicionar mesmo, não de uma forma agressiva, mas de uma forma incisiva, para que o cara entendesse que ali era o meu trabalho. Mas se você cortasse também de um jeito, né? Eu não atendia mais o lugar. Então tem que ter jogo de cintura. Até hoje tem que ter, mas hoje um pouco mais velha, não, o assédio ele já é mais velado, né? Na época que eu era mais jovem, ele já era um pouco mais assim, atacante. Hoje em dia, acho que a gente já tem bastante informação, né, no mercado. E acho que aprendi também muito com você sobre isso, né, principalmente... Falamos muito sobre, né? Porque acho que para o homem é um pouco mais difícil entender essa parte do quanto que o assédio impacta. E o assédio, ele não fica só naquela parte do, olha, você é uma mulher bonita. Não, tem cara que quer encostar, né? Quer te relar, te abraçar, te agarrar, relar em partes que não deve. E acho que isso é um negócio que, para a mulher, às vezes ela fica quieta e aí acaba não externalizando e aí acaba virando... Porque o promotor, principalmente na parte de reposição, é um pouco mais machista, né? Porque é carregar a caixa e tudo mais. Sim. E a galera tem um certo preconceito para que não contrate mulher para esse tipo de função. Mas hoje eu vejo que não, né? Você vai na Leroy Merlin, assim, você vê muita promotora mulher e batendo lata, né? Que a gente chama quando tá empilhando as coisas. Já fiz isso, adorava, por sinal. Né? E acho que hoje mudou um pouco, mas como que foi, assim, o começo mais difícil? Assim, você tinha suporte da sua liderança? Não? Como que era? Então, eu tive muita sorte, porque nessa época que eu comecei, a minha líder tinha o mesmo nome que eu, a Juliana. Hoje ela não é mais da área, mas assim, a estrutura básica de como ser um promotor foi ela que me ensinou. Eu era muito jovem, tinha 19 para 20 anos, não tinha muita experiência no mercado. Ela é uma mulher mais madura, já tinha sofrido, né? Já estava calejada, vamos dizer assim. Então, ela me apoiou muito. Eu tive essa grande sorte. Eu devo muito a ela, Ju, se você estiver assistindo, que eu sei que você vai assistir, que você gosta. Um beijo, muito obrigado. Eu tive várias mulheres que me estruturaram nesse ponto. E ela é uma mulher enérgica. Então, tudo que eu poderia usar de argumento de, tipo,
será que eu consigo? Ela falava, a gente consegue. Se a gente não conseguir em uma, a gente consegue em duas. E se a gente não conseguir em duas, aí a gente vai ter que usar o poder de ser mulher e pedir para algum cara ajudar. E dava certo. E deu certo até hoje, tá dando certo. Nunca precisei, assim, carregar sozinha alguma coisa. Então, funcionava super bem. Eu tive esse aporte dela como líder. E depois eu acho que eu fui pegando traquejo também. Porque quando a gente interage bem na loja, as próprias pessoas da loja não querem que você sofra, né, sozinho. Porque tá todo mundo ali trabalhando, todo mundo querendo ganhar seu dinheiro, tá todo mundo querendo ser feliz no pagamento, então tá todo mundo se ajudando. Mas você precisa saber se relacionar bem na loja e pedir, né? Tem muita gente que vende vendas e quando chega como promotor, ela dá uma ordem, ela não faz um pedido. Porque quando você pede, é diferente. A pessoa ela tem a opção ali de te ajudar ou não. Quando você dá uma ordem, você não é ninguém para estar dando uma ordem para aquela pessoa. Ela não vai te ajudar. E nunca mais ela vai te ajudar. Então, eu acho que é o jeito de pedir, se pedir com humildade, a galera ajuda sim. A gente fala bastante que no nosso trabalho, né, de promotor e tudo mais, o relacionamento é importante, né? Eu posso te dizer que, assim, relacionamento entre homens é muito quinta série, né? Então, assim, entra numa brincadeira, numa zoeira. Mas quando você entra como uma mulher, né? Como você conquista o relacionamento sem o cara confundir as coisas e achar que você tá afim dele, né? Acho que a grande maioria das vezes ele vai confundir. É óbvio. Na verdade, não confunde. O cara, ele tenta, né? Pra ver como é que é. Eu sempre falo isso para as meninas ou que trabalham comigo ou as minhas amigas. Você tem que ser você, certo? O que você precisa fazer? Que eu dou de conselho também para as minhas promotoras. Você precisa evitar contato físico. Acho que o contato físico é a primeira parte que você deve evitar, certo? Contato físico, tipo, chegar abraçando e tudo mais, não é profissional, não é legal, visivelmente também não é bacana para quem vê de longe, não sabe qual é a relação que você tem ali com aqueles vendedores e tudo mais. Então, acho que isso realmente não é legal. Se você quer colocar um limite maior, eu mesma, Juliane, eu acho que você é minha prova, eu não cumprimento as pessoas de beijo no rosto, eu cumprimento as pessoas de aperto de mão. Então, eu já faço questão de fazer isso, que é já para dar um limite maior, porque eu sou brincalhona. Então, tipo, a chance do cara confundir é gigantesca. Mas a hora que ele der a investida, você não acuar. Você falar, olha, acho que você confundiu aqui com a minha beleza, mas não era essa a intenção. Era só amizade mesmo, sinto muito. Então, tipo, eu sempre faço isso. Olha, acho que você está confundindo, amigo. Eu acho que a gente se conhece há 7, 8 anos. Uhum. Eu acho que até hoje, eu acho que a gente nunca se cumprimentou com um beijo, nem com um abraço. É sempre oi, tudo bem? Por mais que a gente tenha uma relação ótima de conversar de diversas maneiras, né? De WhatsApp e tudo mais, ainda assim se mantém isso, né? Isso foi um conselho que eu tive da Ju lá com 19 anos. E ela falou, olha, as pessoas elas vão forçar a te abraçar, mas homens mais velhos, casados, já tem uma malandragem que você ainda não criou. Então, não dá esse espaço. Porque depois que você rompe essa barreira, para a pessoa te tocar de um jeito que você vai se sentir desconfortável e a pessoa vai falar que é brincadeira e você não vai conseguir contornar a situação, e quando você precisar se posicionar, vai precisar se posicionar de uma forma mais ríspida. Então, já evita. E realmente funciona muito. É quase o esticar a corda e estourar, né? Eu levo isso para minha vida pessoal também, sabe? Tipo, não te conheço, não tenho intimidade com você, mas a gente tem pelo menos uma boa relação ali de se cumprimentar e tudo, é mão. Dá a mão, não dá erro. Se a pessoa falar, você não vai me dar um beijo no rosto? Fala, olha, eu não acho profissional. Pronto. De primeira a pessoa vai falar, ai, que menina chata. Mas depois evita outros tipos de comentário, que é aquela coisa que falar que a promotora novinha tá ficando com alguém, isso aqui é a menina, meu Deus do céu, não tá nem aí para ninguém. Então, eu acho que é importante evitar e tentar dar esse limite já. Essa é uma dica valiosa, né? Acho que funciona. a gente está tentando aqui bater um papo com todas as pessoas, né, possíveis, para que a gente tenha o máximo de ajuda para o promotor, para eles saberem como se posicionar. Sim. E eu acho que o que você está falando também vai ajudar quem está do outro lado, os homens, né? Você está ajudando as meninas a se posicionar, a ensinar, mas também dos homens a entender, cara, tipo, pô... Tudo bem cumprimentar de mão, é que a gente está no Brasil, né? O Brasil é caloroso, um povo mais acalorado e tudo mais. Mas esse cumprimento de abraço, para você, que é um homem, que às vezes os meninos falam que é frescura, tá, gente? Mas você que é homem, você não tem riscos, entendeu? Você não... Claro, hoje em dia corre risco, até é seguro para vocês não cumprimentar abraçando para
Vai que alguém fala alguma coisa e não era a sua intenção, né? Mas como vocês não correm risco, vocês não sabem que isso é uma coisa invasiva. Então, a mulher, ela precisa já colocar esse limite. Depois que você coloca, o cara entende e ele vai dar o seu espaço. Se ele exceder o seu espaço, que você já deixou claro que ali é o seu espaço, aí você tem todo o direito, além de, né, chamar a atenção dele ou se posicionar da forma correta. E se o cara não aceitar, você levar para sua liderança ou levar para a liderança da loja. Claro que até nessas situações a gente precisa estar muito calma para resolver, porque de repente, numa situação de ira, que você ficou irada com a pessoa, você acaba saindo como errada, né? Até porque a gente está de visitante na casa do outro, entendeu? né? Entendeu? Você vai falar para a mamãe dele que o filhinho dela não vai dar, o gerente vai querer, entendeu? Sumir com você da loja. Então, acho que tem que ter estratégia até nesse momento. E a gente tem que... É dobrado, né? Não tem jeito. Ah, muito legal. E aí você... Com tudo isso, né, ainda ocupou... Aí eu falo por mim, pelo que eu conheço da Ju, ela ainda é uma ótima pessoa em relacionamento, né? Geralmente, quando você fala tudo isso, a pessoa fala assim, essa daí não tem relacionamento. Deve ser mega séria. E eu acho que esse é um ponto interessante, porque provavelmente, e aí você pode falar um pouquinho melhor sobre isso, você sempre conseguiu fazer uma relação de ganha-ganha com as pessoas. Então, não necessariamente você precisa ir lá e abraçar, beijar, fazer um agradinho, falar que ela é linda e tudo mais. Como você consegue, de outras maneiras, fazer essa relação de ganha-ganha. Eu acho que como vendedor, eu sou muito provocativa, assim. Eu acho que eu sempre observei muito bem as pessoas. Eu acho que eu tenho uma boa leitura sobre as pessoas. É difícil eu errar. Bate o olho, ali é difícil eu errar. E vendedor, ele é competitivo, entendeu? Então, eu acho que eu sempre estimulo isso. O cara fala, eu não vou vender sua marca, Ju. Você acabou de chegar com essa marca aí. Eu falo, cara, você vende até sua mãe se pôr aqui. Você não vai vender minha marca? Lógico que você vai. Para com isso. 4 filhos para pagar pensão. Então, eu não ignoro, não levo para o pessoal. Eu levo para o lado de brincadeira, mas dizendo o que eu quero falar. Eu já tenho uma voz grossa. Já piso duro, você me conhece. Já, se eu chegar e falar, como assim? Você não vai vender minha marca? Vai parecer o quê? Parecer que eu tô intimando o cara. E aí? Vai descer ali na rua, vou sumir com você, hein, carinha? Não vai dar certo, né? Eu vou falar, não, amigo, você vende tudo. Você é um cara que vende pra caramba, já vi seus números aí. Você vai vender sim que eu sei. Para de chorar. A pessoa quebra a pessoa, não tem mais o que falar. Uma das coisas que eu acho mais legal no seu perfil é que você tem uma boa leitura sobre pessoas. E como que foi? Onde você aprendeu isso? De onde você tirou isso? Como que surgiu isso dentro da Juliana? Essa leitura sobre pessoas. Dificilmente erra, tá? Eu tenho uma boa leitura. Eu acho que começou na infância. Eu sou a filha do meio de 5 irmãos. E quando a gente mora numa casa cheia, você tem que entender como que tá o clima para você conseguir o que você quer. E eu era muito pequenininha, muito magrinha, que é bem diferente de hoje, né? Que eu já tô com a voz grossa até. Mas eu era bem pequenininha, então 2 irmãos mais velhos e 2 mais novas, eu tinha que negociar com os 2 mais velhos. 2 homens bem mais velhos do que eu. Tipo, o Thiago tem 7 anos de diferença e o Jorge 10. Então, para eu conseguir o que eu queria, eu tinha que ter... Então, eu fui aprendendo a já olhar ali para eles, qual que era o melhor momento de pedir, qual era o melhor momento de bater, qual era o melhor momento de correr. E aí eu fui desenvolvendo isso depois também. E teve lideranças que me mostraram vários caminhos para lidar com os meus líderes. Tipo, os líderes acima de uma cadeira a mais do que a minha, né? Os líderes próximos acabaram me ensinando como me mostrar. Eu tive coordenador que me ensinou, por exemplo, como lidar com você. Eu tinha uma liderança. Quando você vê, para quem não sabe, tá, gente? Eu trabalho com o Caio há muito tempo. Bastante tempo. Era um líder antes de você com um perfil oposto seu. E talvez, na época, um perfil mais próximo do meu, mais explosivo. Quando veio você, que tem que sempre teve, né, esse traço mais estratégico e que se liga nas coisas de números, se aprofundando naquilo, de começo eu falei, ai, cara, que besteira. No final vai dar tudo certo. Tipo, o número final né? Confia. Porque eu ia lá, era muito executora, né? Executava e no final acabava saindo os números mesmo. Mas eu não sabia explicar por quê. Então, você me pedia isso e eu ficava desesperada. Eu falava, gente, como que eu vou falar para esse cara? O que eu fiz? Tipo, quanto que vendeu? Mas qual a porcentagem? Eu,
Quê? Porcentagem de quê? Não, mas o estoque, você pegou? Não, mas agora olha o estoque do seu concorrente. Por que vendeu mais do seu concorrente? Gente, o que o estoque tem a ver com a venda? Eu não conseguia linkar as coisas, porque eu estava no automático da execução total. E foi muito difícil para mim me adaptar, você sabe o quanto foi. Só que eu tive intermediários nessa situação. Uns que era mais analítico, como tipo, o coordenador ficou mais tempo com a gente. Aí outro cara, tipo, como o Joe, por exemplo, que era muito mais comunicador. E aí ele desenvolveu muito mais esse meu lado de me vender, que eu não sabia fazer isso. Eu achava que meu trabalho falava por mim. Não é possível que esse cara não vê? Vem aqui visitar todo dia, esse shopping tá blindado, todo mundo me conhece. Não, tem que vender, sim. E eu achava aquilo um absurdo. E, gente, como faz sentido, pelo amor de Deus. O seu chefe precisa ver o seu trabalho. Além de ver o seu trabalho, ele precisa vender o seu trabalho. Você quer crescer? Venda o seu trabalho. Não é só trabalhar, não, gata. Tem que vender o seu trabalho. Tem que ir lá, postar foto, mostrar o antes e depois, por quê, como. E eu achava isso um porre. Mas para que eu preciso sorrir na foto, né? Eu achava isso um porre, mas eu não via atrás do véu. Quando você me deu, que aí eu comecei a te questionar, que eu acho que isso é muito bom na liderança que é aberta para os questionamentos. Quando eu comecei a te questionar, você entendeu que eu não entendi o propósito daquilo. E aí você começou a desenhar a situação de uma outra forma. Precisava? Não. Mas você me deu a abertura de... A liderança é assim. Sim. Tem que desenhar conforme a música, não né? são todos, né? Venhamos e convenhamos. Mas você me deu essa abertura de eu poder desenvolver esse lado. Aí que eu fui prestar atenção. Falei, não, tá. Ele é o cara que me promove. Mas a empresa precisa comprar essa ideia também. Aí eu entendi o jogo. Depois que eu entendi o jogo, eu cresci muito rápido. Eu falei, eu faço pra caramba, vou me vender, vai dar certo. Aí deu certo. Aí de promotora, aí subi pra líder, aí de líder fui merchan, de merchan virei instrutora, de instrutora eu fui, voltei, não gostei, voltei pra merchan e aí fui indo. Eu falei, não, aí começou a movimentar, porque até então eu estava estacionada como promotora e não sabia como sair. Falei, gente, não é possível. Eu vendo pra caramba, tipo, as minhas lojas sempre estão 100% blindadas, os lugares mais difíceis sou eu que eles mandam. Como é que eu não cresci ainda? Mas era a forma que eu me posicionava, o jeito que eu falava. Também era a forma que eu me vendia. Não me vendia, no caso, né? Então, depois que eu peguei a senha, deu super certo. Às vezes tem aquela parte também da agressividade de como a gente fala, né? Por você já ter uma voz forte, né? E um posicionamento de mulher, de empoderada, né? Às vezes você acua a outra pessoa. Né? E acho que é um ponto que às vezes a gente tem que dosar, né? Eu também sofro bastante com isso. Por eu ser grande... Você é um cara enorme, as pessoas falam, tô com medo do Caio. E aí eu já chego botando medo nas pessoas. Verdade. As pessoas nem me conhecem, nem sabem que eu sou super tranquilo, eu sou super carinhoso. Mas as pessoas acabam tendo aquela posição. Não, o cara chegou sério aqui, fez isso. Tem que lembrar, é o nosso trabalho. A gente está ali para trabalhar, a gente não está ali para se relacionar. Depois, no final do dia, a gente toma uma cerveja, fala as besteiras e tudo mais, e é super engraçado. Mas ali não, né? Ali a gente está para trabalhar. E aí a gente tem que dosar para não passar dos limites do como que a gente é visto, né? Acho que esse é um ponto importante. A imagem fala muito e a gente não é ensinado a entender que a nossa imagem fala muito. Você tem um trejeito, você tem uma entonação de voz e você tem um estilo. Isso vai depender muito do lugar que você nasceu, como você foi criado, quais são as suas referências de vida. E a gente tenta levar a nossa vida para dentro do trabalho, que é a sua essência. Mas você não acha que aquilo, tipo, todo mundo se envolve comigo dessa forma, me aceita desse jeito, no trabalho vai ser igual. E não é. Você sempre precisa se transvestir de alguém no seu trabalho. Não é deixar de ser você, mas talvez criar uma persona para que você consiga trazer aquela parte que você precisa. Aquelas coisas que você talvez não faria na sua vida pessoal. Você sabe, eu odeio salto, né? Mas tem que usar, às vezes. Tem reuniões que eu sei que tem necessidade, porque eu preciso estar mais empoderada, mais séria. Eu sou jovem, mais jovem do que a maioria das mulheres na liderança. E se eu não estiver bem apresentada, as pessoas não vão me ouvir. Não vão dar valor para você. Eu vou falar, o que essa menina é a primeira coisa que a pessoa vê. O que essa menina tá falando aqui, gente? Pelo amor de Deus, entendeu? Então, eu entendi isso, mas a muito custo, a dores mesmo, porque eu falava, gente, como pode? Isso aqui sou eu, como que eu vou deixar de ser eu
para estar em algum lugar que as pessoas não me aceitam. Olha, coitadinha dela. Nada a ver, 24 anos, né? Com a cabeça bem ridícula. Mas acho que tem uma das coisas que a gente até fala bastante sobre os promotores, né? Que é assim, poxa, por que não passa uma maquiagem antes de trabalhar? Por que não o homem, né, não se preocupa com o próprio cheiro? Porque às vezes com a barba, sobrancelha. com o cabelo. Meninos, eu odeio quando vocês estão com a sobrancelha por fazer, tá? É muito feio aquela sobrancelha grudada aqui, fica feio também, tá? Pega a dica aí. Por Tira mais que eu também tenha a minha monocelha. Mas eu mando ele tirar, tá? Todas as vezes. mando. Tira essa sobrancelha. Não, mas acho pesa que o olhar, pesa muito o olhar. Fica com cara de bravo. Esse é um ponto legal do que ela tá falando, que assim, às vezes a gente sempre fica com essa situação de que eu sempre fui assim, eu vou continuar assim, as pessoas têm que me aceitar assim. E não, às vezes a gente precisa mesmo ter aquela situação de que, assim, talvez o jeito que eu seja visto não tá me levando para onde eu preciso ir. Verdade. Né? Eu acho que isso que você comentou foi bem bacana, porque existe uma forma que eu sempre gosto de falar, que é como que você se sente na função, né? Então, assim, eu sou uma promotora, mas eu quero ser supervisor. Por que você já não se sente nessa posição? O que eu faria se eu fosse? Sim, como eu me posicionaria, né? E como foi para você, assim? Porque não deve ter sido fácil virar supervisora na sua idade, com 24 anos, não e foi. ainda... Porque você não só foi supervisora cedo, como teve que liderar pessoas mais velhas que talvez não botavam uma fé em você. Para mim foi um pouco não, eu vou falar a verdade, foi bem complicado. Foi bem complicado. Lidar com pessoas quando você está na mesma cadeira é muito fácil. Porque a pessoa que está na mesma cadeira que você, ela não vai se opor a você. Em nenhum momento ela vai se opor a você. Entendeu? Mas se você estiver num time legal, se você tiver a sorte de estar em um time legal, a pessoa da mesma cadeira vai estar torcendo para que você também vença, para que, como um todo, todos vençam. Sabemos que o meio corporativo não é tão legal assim, galerinha. Não é. Então, mesmo que você esteja errando, às vezes o seu colega não vai te falar. Então, a solidão de você virar líder é, tipo assim, gigantesca. Das pessoas torcerem mesmo para que você erre, para falar, tá vendo? Tirando essa questão, que foi meu primeiro susto, porque eu tenho um senso coletivo, você sabe, eu quero que todo mundo lá, vamos para cima, é time. Meu fair play, ele é alto como time, com concorrente não é nada, assim, não né? é nada disso. Mas dentro do mesmo time que eu quero que todo mundo esteja bem. Eu me sinto confortável quando a gente está num jogo onde todos estão jogando, ninguém está de banco. Beleza. Né? E eu de banco, então, menos ainda. Eu tenho que estar lá e, de preferência, K9 no mínimo. Mas tudo bem. Se alguém tiver K9 e ela estiver jogando muito bem, eu fico feliz por aquela pessoa. Mas, tirando esse lado da solidão, que foi bem complicado, lidar com as pessoas tentando fazer chantagem, olhando para você como a irmã mais velha, a mãezinha. Ai, coitadinho de mim. E você tá... meses atrás eu estava no seu lugar, amigo. Eu sei o que é esse trabalho. Não é nada disso que os migués que você tá não dando. me vem com isso, não. Por favor, não faz isso comigo, que isso daí a gente que inventou lá no passado. Como você fazer uma coisa dessa agora? Você só sabe fazer porque alguém fez. Jura que você acha que está usando um aplicativo de desviar aí o check-in, o check-out, você é o primeiro? Por favor, tinha acabado de chegar o Google no Brasil, a gente já estava fazendo. Era tudo mato isso aqui, tá? Então, tipo assim, essas coisas de não jogar limpo e tudo, eu achava, assim, muito difícil. Eu falava, cara, não é possível. E lidar com aquilo, sem ter ira. Eu não falar, pô, tá de sacanagem comigo? Você tá achando que é difícil. Você quer matar um, né? Tem hora, Caio. Até hoje, tá? Tudo em dia, medicada quase. Todos os dias eu penso, falo, para de querer me enganar desse jeito, não é possível, a gente fica bravo. Mas depois eu entendi que não é pessoal, é o perfil da pessoa. E aí você... Só que essa mesma pessoa, daqui 5 ou 6 anos, se tiver sorte de esbarrar com você, você estiver já numa outra evolução, porque você leva seu trabalho a sério, essa pessoa vai falar, cara, eu não consegui evoluir. Nossa, como você evoluiu. Nossa, como foi rápido para você. Qual que é seu segredo, né? Rápido para mim? Não era você que estava entrando e trabalhando 2 horas só, não conseguia nem olhar lá seu produto, não entendia nada. Não era você mesmo que estava reclamando, porque você que reclama para vendedor e acha que vendedor não passa para sua marca, meu amigo, tem uma história triste para te contar.
A primeira vez que chegar o seu gerente, sua supervisora, seu supervisor, seu coordenador, o instrutor de treinamento, qualquer pessoa da marca, aquela pessoa falar, vem aqui. O promotor estava falando mal aqui, disse disso, e não para na loja. Eles vão falar. Porque quem dá migué nunca tem respaldo. Não adianta achar que aquele gerente é meu amigo, eu vou dar o migué e tudo mais. Na hora que apertar ele, na hora que o produto não estiver vendendo, a primeira coisa que ele vai expor é você. Com certeza. Também, da mesma maneira que se você estiver ajudando muito, eles vão te evidenciar. Mesmo que o resultado não esteja... A gente vai falar sobre a dificuldade que está no ambiente, aquela coisa, mas fala, ó, a pessoa ali está tentando, cara. Tô vendo que a pessoa está tentando. Ela às vezes não tem o meio, você consegue com mais experiência passar o meio para a pessoa, mas ela está tentando. Então, para mim, a parte mais difícil era essa. Conseguir dosar a forma que eu ia me comunicar com o promotor, sendo que eu era promotora, tipo, até ontem. E aí, como colega, eu ia falar... Não é a mesma maneira que você fala como colega, né? Fala assim, como colega, você tá de brincadeira que você tá fazendo... Como gestor, você já não pode falar dessa forma que você vai ofender. E eu entendo até que realmente a gente não gosta, né, de ser chamada a atenção dessa forma. E aí você precisa dosar. Depois disso, foi a questão de... Eu acho que de me sentir um pouco frustrada. Eu achava que as coisas, elas... Como eu olhava de baixo para cima, eu falava, cara, isso deve ser muito fácil de resolver. Como que ninguém resolveu isso aqui ainda? Se eu tivesse lá, eu faria isso. Amanhã já estava pronto. Caio, quando eu descobri que não era assim, acho que eu chorei no banheiro, juro por Deus. Que eu falei, gente, não é possível, que é difícil assim. Porque tem uma questão de grana, de estrutura, de direcionamento da empresa. E como vai, como vem. E eu não tinha parado para analisar isso. A gente acaba, né, olhando o que está no nosso alcance, né? Então, eu não tinha ainda alcance a isso, eu não entendia essa parte. E, eu fiquei muito frustrada. Tipo, eu acho que foi o primeiro sentimento que eu precisei lidar. Frustração. Porque eu queria já estar em um outro patamar com a marca e não conseguia, porque não era, a diretriz da marca. E eu lá na ponta falava, cara, isso aqui daria muito certo. Só que não é assim que funciona. Então, eu acho que o mais difícil para mim não foi... as pessoas ficarem meio assim por eu ser muito nova. Não foi, todo mundo à minha volta cobrar muito, achando que eu não ia aguentar pela idade. Não foi eu ter que rever e rever várias vezes a forma que eu lidava com os colaboradores, consumir, que eu tive que consumir, assim, ó, coisa de recursos humanos mesmo. Muito, muito, muito. Eu falo que dá para virar RH já. De tanto que eu tive que consumir isso para não tratar a outra pessoa de uma forma que ela ia se sentir ofendida, porque eu realmente, de coração, não queria fazer isso. Então, tudo isso daí foi fichinha, a parte da frustração de não conseguir resolver as coisas no estalo de dedo como eu achei que era. Eu falava, como assim? O Caio não vem aqui e não resolve isso em 5 segundos? Você resolve, tá? Mas como que o Caio não vai vir aqui resolver isso aqui em 5 segundos? Se fosse eu resolveria. Meu amigo, quando eu cheguei lá, meu Deus, não dá pra resolver. Você falou um negócio que eu acho legal, que aí, usando a minha experiência, né? Uma das primeiras coisas que eu tive que aprender para lidar na gestão de pessoas é o que é a CLT. Nossa. Porque no Brasil, CLT é tipo um livro do direito mesmo, é dessa grossura. Assim, você tem que ler a CLT, porque as pessoas vão querer usar como direitos. Tudo. Né? E coisa lá que tem você nem os sabe. Deveres e tudo mais. E se você não souber sobre isso, não adianta. Você é enganado? Não, você é passado para trás? Se é uma pessoa esclarecida e ela vê que você não é, ela te passa para trás. Se você não souber sobre... Porque, assim, você vai saber sobre pessoas, é óbvio, né? Eu acho que isso é importante e você vai aprendendo ao longo do tempo. Mas saber sobre as regras do jogo é importantíssimo para você saber jogar, né? Nossa, muito. Nossa, muito. Eu tive que consumir bastante. Você me dava muita dica sobre isso, porque a sua comunicação, ela sempre foi mais passiva, né? Você não é um cara... Por mais que você tenha 1,90 m e lá vai, né, pedrada, que ele é enorme, tá, gente, pessoalmente. Mas você sempre teve uma fala mais amena, você sempre foi muito controlado. E eu tenho um temperamento quente. Então, se alguma coisa me incomoda, na hora você já vê. Eu já começo a ficar assim, sei lá, respira, calma. Então, eu precisei fazer muito esse exercício de realmente respirar, ficar calma, para poder conversar com o promotor. E aí, eu vou dar uma dica para os promotores, que é... Olha como o seu gestor é.
Tipo, tenha um olhar para ele. Veja qual é a personalidade dele. Qual a forma que ele gosta de se comunicar. Eu sou uma pessoa mega prática. Se você me mandar um áudio de 4 minutos, eu vou ouvir porque eu sou obrigada. Eu vou achar um porre. Entendeu? Eu vou achar um porre. E, cara, ela é líder, ela não pode achar um porre. Pode sim. Pode, a gente vai achar. Porque mesmo que a gente não queira tirar conclusões, o ser humano é feito disso. Tudo que a gente olha, a gente tem uma opinião sobre. Então, não tem como. Não seja prolixo, né? Vamos falar assim, não precisa contar toda a história nos mínimos detalhes. Conta lá o que é, como que você desenrolou e qual é a solução. Isso. Ponto. Acho que compilar a informação é a forma mais fácil de você ser ouvido. Então, se você tem dificuldade na sua escrita, pergunta se o seu chefe pode ouvir um áudio. Até hoje eu faço isso, não faço? Caio, eu acho que eu não vou conseguir me expressar da forma que eu gostaria escrevendo. Posso mandar um áudio? Aí você fala, não, pode, não vou conseguir ouvir agora, mas depois eu escuto. E é assim que eu faço, mas é sempre assim, já meio que do final para o começo. Eu falo primeiro, pincelo ali o que você precisa saber, que é o porquê que eu estou te acionando, e depois eu trago o contexto. Aí, se você quiser algo mais aprofundado, eu trago mais ainda o contexto. Eu faço isso, funciona muito, e funciona com todo tipo de personalidade. Eu acho que a gente precisa olhar a personalidade. Vai ter líder que gosta que você fale mais, que você mostre mais pontos, que você se aprofunde. Vai ter líder que prefere que você seja ágil, rápido e vá ao ponto. Tem líder que gosta de saber um pouco da sua vida pessoal para tentar entender como é a sua personalidade. Então, você precisa ler aquele líder. Porque se você achar que o líder vai se adaptar a você, aí se esse líder tem 50, 100 pessoas, ele vai se adaptar um a um, é claro, a gente se adapta. Mas vai ser mais difícil o acesso. Então, dá um passo à frente você. Veja como ele gosta de receber as informações, como ele gosta de ouvir, o que precisa. Porque isso não é puxar saco, sabe? Acho que a pessoa que fala de puxar saco é a pessoa que vai lá naquela parte pessoal, sabe? Nossa, como seu cabelo é bonito, que shampoo que você usa, para que ficar essa cor, que marca que você usa. Isso é ser puxar saco. Agora, você querer falar sobre como que você prefere receber as coisas, como você prefere escutar as coisas, como que eu te mando, é totalmente diferente. Não é puxa-saco. Isso aí é você ter inteligência de acertar como que você lida com o seu chefe. Concordo. E eu acho que também tem um ponto interessante que, assim, quando você é promovido, você não escolhe seu time. Você só recebe ele. Né? E provavelmente você também tenha já uma boa relação com as pessoas, ou algumas empresas não acabam promovendo no mesmo equipe, né? Promovem outros. Mas você não pode sair demitindo todo mundo. E aí? Não mesmo. Eu acho que a gente tem que guardar o ego no bolso. Eu acho que é a primeira coisa. Guarda o ego no bolso. Eu não falaria assim, eu não conversaria com fulano. Lá na sua vida pessoal, você não conversa com fulano. Aqui você tem que conversar com fulano, tá? E aí você vai guardar toda a sua opiniãozinha no seu bolso e vai seguir fazendo o que você tem que fazer, porque somos adultos e a gente precisa fazer o que tem que ser feito e pronto, acabou. Ou você acha que eu lidaria com... Não. E você é uma mulher empoderada, né? Vamos falar assim, tem toda a parte de conhecimento e tudo para poder brigar com pessoas. Duvido que tenha alguém lá, com certeza tem alguém no seu time machista, alguém que você... Só que a pessoa faz o trabalho dela. Eu não preciso amar aquele colaborador. O colaborador também não precisa me amar. Ele precisa executar o trabalho dele. E eu tento ser o mais justa possível. Claro, gente, a personalidade é uma coisa que pega. Porque trabalhar todos os dias com uma pessoa que é reclamona, ou que, tipo assim, tudo fala que não dá e tal, isso aí vai pegar você porque vai atrapalhar na sua execução. Mas, o cara é, tipo assim, o oposto de mim. A religião dele é diferente, o time que o cara torce é diferente, o jeito que o cara... Não cometendo crime, claro, porque aí ser racista ou ser homofóbico, aí já a gente tá falando de crime, a gente tá falando de personalidade, aí é outra coisa. Mas, tipo assim... Aí é tolerância zero. Agora, se o cara tem aquele traço ali ainda, ou a menina também, eu vou me posicionar que eu não quero que ele fale isso perante ao time, mas isso é o jeito dele. Não é um cara que eu vou chamar para comer um espetinho na porta de um shopping. Mas é uma pessoa que eu vou falar bem do trabalho. Vou falar, tem uma personalidade que para mim me incomoda, tem algumas coisas para resolver,
mas o trabalho da pessoa é impecável, eu quero essa pessoa comigo. E, cara, já aconteceu muito comigo em time, porque eu nunca tive a chance de montar um time do zero. Eu sempre peguei aquele time e eu sempre me desafiei a lidar com o time que me deram. Então, eu sempre faço isso. Acho que um bom líder, ele lidera qualquer tipo de time porque ele se adapta às pessoas. Ele precisa se adaptar. Ou moldar, né? O ego tem que estar no bolso. Se a pessoa falar, todo mundo tem que ser de um jeito, aí não vai dar certo. Imagina um monte de Juliane no mesmo time, que quebra pau, que não ia ser. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Porque cada um tem que ter... Os seres humanos não são iguais. Não adianta achar que você vai conseguir várias pessoas com o mesmo perfil, do mesmo jeito, que não vai conseguir. Então, a gente tem que tentar fazer o melhor do que a gente pode com o time que a gente tem e ser o mais longevo possível, né? Porque... Verdade. As metas estão aí para bater, né? Grandes, por sinal, sempre, né? Nunca vai ser pequena. Não vai. E olha que eu já rodei mercado, tá? As pessoas falam, mas promotor é muito fácil. Tipo, promotor de mercado. Eu já tive a chance de testar como era, de ser repositor. Na ajuda, na verdade, de uma amiga, vi ali como funcionava para a marca Unilever. E, cara, não é fácil. Tipo assim, fácil não é fácil. Galera do mercado é uma outra pegada. A gente que vem de demonstração de produto, quando você vai para reposição, o pique tem que ser, sabe? Tem que ser ágil, você precisa ser cirúrgico, você precisa ter controle. E você está falando sobre, na maioria das vezes, um produto que é alimento, que tem data de validade e tudo mais. Então, é bem difícil. Quando você vai para o outro lado, que é a demonstração, né? Que aí você... Que é mais influência, né? É mais a sua influência, mais a sua... você estar lá, você abordar lá, você conversar com a galera, influenciar lá, também é difícil porque desgasta o seu lado pessoal, porque você precisa estar animado. Ninguém gosta de trabalhar com uma pessoa desanimada, gente. Não é impossível. Quem não sorri é muito difícil, né? Eu acho que não é só sorrir. É tipo assim, acho que aí entra dentro de uma coisa que você precisa levar para sua vida. O que você quer da sua vida? Eu odeio ser CLT. Pô, amigo, abre uma empresa. Arrisca empreender, então. Aí vender morango do amor lá fora do shopping. Porque todo dia você levantar e você falar, nossa, que porre que eu vou ter que trabalhar nesse lugar. Nossa, que vida triste é essa? Eu adoro essa loucura. Já fui para outras áreas, fui tentar ver como era, gostei também, mas a liberdade que me traz, o desafio que me traz de eu ir conquistar aquelas pessoas que, tipo, não gostou de mim, eu voltar lá e a pessoa falar, cara, nossa, eu acho que eu gostei de trocar um papo com você. Isso, para mim, é tipo o suprassumo para mim, tá? Eu acho muito legal quando a gente consegue quebrar o preconceito, vamos dizer assim, né? A pessoa já cria um preconceito sobre você, não um preconceito de preconceito racial, não estou falando de preconceitos mesmo. E aí você vai lá e muda isso. A pessoa fala assim, pô, achei que você era assim, mas você é assado. Pô, né? Vamos conversar um pouco mais, quero entender um pouco mais. Tinha uma imagem totalmente diferente de você do que você é. Nada a ver com o que você é. Pra mim, isso aí é bem legal. E eu gosto de ganhar, né? Tem que ganhar. Ninguém gosta Coloca de perder, eu lá num né? jogo lá e eu falo, não, eu vou ganhar dessa pessoa aqui, vou ganhar dessa marca aqui. Apesar que tem uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, né? Vai ter sempre aquela galera, os 20% que você quer promover, que você vai conseguir, os 70% que carrega e os 10% que você quer demitir. Então, assim, vai ter gente que precisa carregar o piano e a gente tem que saber que ela tá ali pra carregar o piano. E como que foi isso pra você? Porque eu acho que isso é a parte mais difícil de entender no primeiro jogo, né? Eu acho que eu já tive 3 fases, assim. A primeira fase... Porque mudou muito o mercado e mudou muitas pessoas. Os trabalhadores mudaram muito. Pra gente contratar hoje é muito diferente. Tipo, os valores que a pessoa quer... Lá atrás, quando eu fui promovida pela primeira vez, o pessoal queria salário. Salário. Quanto é o salário? Manda o salário aí, que se o salário for compatível para mim, o que for para fazer, a gente vai fazer. Entendeu? Que era uma outra geração, né? Depois, eu via uma galera já pensando um pouco mais em... Não só no ganho de dinheiro. O quão você me agradece pelo que eu faço bem feito. Que, na régua, era para tipo assim, era o mínimo, né? Mas a geração passada não sabe fazer isso. Entendeu? Era tipo assim, meio que o mínimo. Você fazer o que você está sendo pago para fazer de forma bem feita. Oh, meu Deus, será que você pensou que eu queria que você fizesse meia boca? Não, mas assim, essa questão. E eu venho de uma cultura
Eu sou uma mulher nascida e crescida em periferia. A gente não tem tapinha nas costas porque você faz bem, não, viu, filho? É o mínimo, tá? Não faz o mínimo lá para você ver o que acontece. Então, é o mínimo. Então, eu não tinha o hábito de falar, olha aqui, pô, Caio, isso aqui Parabéns. você faz muito bem. Isso aqui realmente você faz de forma diferenciada. Não sabia fazer isso, eu tive que aprender com aquela outra geração. E agora eu vejo um pessoal que não precisa só do salário e do reconhecimento, que também precisa de tempo. Que a noção de tempo e liberdade para eles ficaram uma coisa só. Então, eu precisei me adaptar a 3 situações diferentes. E as 3 foram, acho que, comumente difícil para mim, mas eu tentei correr contra o tempo para estar ali, né? Precisava estar ali, vamos estar ali. Então, acho que a primeira galera, que era só o salário, era mostrar que aquela pessoa ela podia mais. Tipo assim, tá, você está por esse salário. E por que você não ganha mais? Tem vários casos que você também sabe de pessoas que não queria liderança, que não queria mudar de cargo, que não queria mudar de loja, que estava tipo, pelo amor de Deus, por que você está fazendo isso comigo, Juliane? Você está me torturando. Eu, não, é porque você pode mais. Tem gente que tem aversão à mudança. A pessoa fica desesperada, fala, querido, você pode mais, você não só pode, você já está pronto, é só ir lá e fazer que o seu status muda, seu cargo muda, seu salário também muda. Pegando um gancho disso, eu falo sempre assim, cara, se o seu chefe acredita que você é capaz, só aceita e vai. Vai, ele vai te ajudar também, gente. Ninguém chega lá sabendo fazer. Não tem como. Você fala assim, ó, você que tem anos de experiência, muito mais que eu, tá? Por sinal, deixa eu falar aqui que você estava falando, uma liderança jovem. Assim, Mentira, a idade é próxima, a idade é próxima. Tem mais tempo de experiência no trade do que eu. Cara, você vai lá, você coloca a pessoa lá. Se a pessoa não tá sabendo fazer, você vai falar pra mim que você não vai apoiar? Claro que não. Eu não sei fazer isso aqui. Hoje a gente tem internet, a internet mostra um monte de coisa. Se você chegar... A gente pega na mão e faz, só que assume que não sabe fazer. Não fica falando assim, veja bem. Não faz o somebody love. Não faz o somebody love com o seu líder, gente. Não faz isso, por favor, não faz isso. Porque a hora que o seu líder vê que você tá fazendo somebody love, ele não vai te ajudar. Porque você não tá falando assim, olha, não sei fazer. Você fala, não sei fazer, alguém vai te ensinar. Me ensina. Me ensina, por favor. Me ajuda aqui. E você vai aprender e pronto. De verdade, eu nunca vi algum líder que você fale assim, me ensina, por favor. Ele fala assim, não consigo fazer. Não consigo te ensinar. Só se ele for muito escroto. E aí ele nem merece estar de líder. Não mesmo. Aí, infelizmente, você está passando por uma situação difícil, tá? Que essa pessoa vai ser demitida uma hora. Com certeza. Então, já peça para alguém que é referência para você. A pessoa, às vezes, não é nem do mesmo estado. Nossa, meu Deus, quantas vezes pessoas de outros estados me ensinaram a fazer algo, tipo... abrindo meeting, fazendo reunião assim, falando, não, Ju, vamos lá, vou te ensinar. Você me ajuda com isso aqui que você tem experiência? Não, ajuda, eu vou te ajudar com isso aqui. Muitas pessoas, eu não tenho vergonha de falar que eu não sei fazer. Não tenho. Eu falo, isso é uma coisa muito importante e uma qualidade sua também. Eu nunca tive... Eu peço na hora. Dificuldade nenhuma de lidar com você por causa disso. Eu não sei fazer, cara. Eu não nasci sabendo, ninguém nasceu. Nenhum superdotado aqui poderia falar pra você, já sei fazer. Não é impossível. Alguém vai te ensinar a fazer. E eu acho que também tem aquela coisa do erro, né? Ninguém sai de casa falando assim, hoje eu vou errar. Vim pra cá pra errar. Ninguém faz isso. Acho que propositalmente não, né? Às vezes a pessoa não sabe mesmo. Se a pessoa soubesse fazer diferente, ela faria diferente. Viu? Mas essa geração agora não sabe fazer porque não presta atenção. Mas aí talvez seja pela parte do arrasta pra cima... Porque você manda escrito, você manda um áudio e você manda um desenho. Por falta de atenção, a pessoa não faz da forma correta. Não porque ela não sabe fazer, por distração. Mas tem várias coisas que envolvem isso. Se você for parar para pensar, as pessoas não escrevem mais. Não mesmo. Então, se elas não escrevem mais, elas têm dificuldade para ler. Uhum. E por elas não ler, fazer aquela leitura dinâmica, elas não conseguem reter o conhecimento. Então, como tudo hoje está muito baseado em vídeos... Curtos, né? Curtos. E você não pega esses vídeos e ensina para alguém. Porque, assim, da mesma maneira que a gente está aqui, que nem assim, a gente está falando sobre mulheres na liderança e o poder e tudo mais. Vai lá e se inscreve para que você possa passar esse vídeo para alguém e falar assim, esse vídeo foi a pessoa falou disso.
presta atenção, pô, foi super legal, porque ela falou, você vai reter esse conhecimento muito maior do que só você assistir. Tem que procurar referências. Por exemplo, quando eu fui promovida, toda a minha gestão era masculina. Toda a minha gestão era masculina. Eu tinha uma colega só de cadeira, que era mulher, e também não tinha muito tempo que ela tinha sido promovida. Então, para ela também era um desafio. A gente não sabia como se impor ali perante as coisas. Os meninos já com o hábito de falar mais, então eu fiz o quê? Eu procurei, não tinha grana, tá, gente, para investir no meu conhecimento. Não tinha. Tipo, ou eu comprava as minhas roupinhas na Renner, alô Renner, manda o cartão. Para eu ir, patrocina a gente, para eu ir nas reuniões e me apresentar de uma outra maneira, porque pelo amor de Deus, gente, usar até hoje, tá? Meu estilo é mega streetwear, eu uso moletom. Então, não no trabalho, né? Não no trabalho, porque é impossível, você me jogaria da escada. Mas assim, na minha vida pessoal, chinelo de dedo e moletom, sou muito básica. E não dava para ser básica numas reuniões imensas de redes gigantes. Eu tinha que ir arrumada. Então, ou eu investia nisso, ou eu investia no conhecimento. Aí comecei a investir no conhecimento do YouTube, mas também não era naquele sentido que eu precisava. Aí eu cheguei para um coordenador que eu tive, falei assim, cara, não que você não me ensine bem, tá? Mas o que eu preciso, você não vai conseguir me entregar. Eu precisava começar a conversar com umas lideranças de mulheres. E aí a gente teve a oportunidade de ter um almoço, lembra? Com a rede Vivo Telefônica. E Claudinha, aí, né? cara, a Cláudia, sensacional. aquele dia ela me falou umas coisas que, assim, eu acho que ela nem sabe disso, mas ela moldou o meu jeito de pensar em liderança feminina. Até então, eu fazia questão de estar ali e colocar aquela... Tipo, você não está me ouvindo, você vai me ouvir. E ela, Juliane, você não precisa se desgastar. O seu trabalho vai falar por você. Quanto mais você gritar, menos vão te ouvir. Então, seja mais estratégica na hora de você colocar a sua opinião no jogo. Vai dar certo. E deu. As gerentes dela, porque a Vivo aqui em Campinas, a maioria das gestoras são mulheres. Então, eu tive um apoio gigantesco dessa rede. E depois veio a Claro, e com as meninas da Claro, Fernanda. Na época, como que era o nome da coordenadora? Eu esqueci o nome dela. De Campinas? Cara, aquela menina também me ajudou muito. E elas não precisavam. Não precisavam. Tipo assim, não tinha necessidade, porque eu não representava nada para elas ali naquele momento. Ia ser um apoio, tudo. Mas... E elas fizeram questão de sentar comigo, de tomar um café, de falar a ideia delas, o que elas viveram, como foi, como se posicionar. E me ajudou muito. Porque esse ponto, né? Muita gente fala que as mulheres não são unidas, né? Mas são sim. Eu acho que a gente precisa ter essas referências, né? Tem muitas empresas que elas exigem hoje que meio que uma quantidade mínima de pessoas, né? Equidade, de né? mulher na liderança. Até um pouco tempo atrás, e até você foi aqui, mudou muito minha opinião sobre as coisas, eu achava que isso era besteira. Porque eu achava, né, vamos dizer assim, que as oportunidades são iguais. Porque eu sempre tratei todo mundo por igual. Acreditava na meritocracia. E eu achava que as pessoas não precisavam. E aí você mesmo me ensinou que, assim, sim, às vezes a gente tem que militar sobre as coisas. Não adianta só aceitar ou só fazer, às vezes você tem que colocar. Por sorte, né? Eu gosto de montar times muito fortes e eu não olho muito essa parte de sexo, gênero, né? Qualquer coisa desse tipo. E hoje meu time é praticamente 90% de mulheres. Praticamente não, acho que é isso, né? 90% feminino. Então, assim, eu nem precisei me esforçar para poder fazer alguma coisa ou falar sobre... Né, até encontro preconceito do meu lado, vamos dizer assim, de relacionamento e tudo mais, né? Porque aí o pessoal fala assim, o harém do Caio. E sempre coloca numa situação pejorativa, né? É impressionante. Mas assim, pra mim, são as melhores do mercado. Cara, se fosse um harém, que harém de mulher maluca que você ia ter. Pra administrar, né? Vocês não sabem o quanto é difícil administrar quando elas estão no nível
Gente, 4 mulheres totalmente diferentes uma das outras, com experiências totalmente diferentes e idades diferentes, tá? Total, assim. É muito difícil administrar quando elas estão naqueles dias. E, cara, pra gente é esse o jogo. E não dá briga, né? Tem pessoa que fala assim, um time feito por mulher dá briga. Pelo contrário, com a gente não dá. Às vezes dá, né? Mas aí a gente vai lá, administra, fala assim, Por incrível que segura. pareça, as brigas não são comigo. Vocês acreditam? Uma salva de palmas. A coisa mais difícil de acontecer. Dessa vez, não sou eu. Mas eu acho que, tirando a brincadeira de lado, né, acho que é sempre importante a gente administrar os egos, né, como líder. E acho que para a mulher, ela ainda... Essa parte de que ela fica concorrendo entre si, né? Nós fomos criadas assim, né? Tipo assim, você... E é um quando você se entende como mulher ali na sua infância para pré-adolescência, se a sua amiga tá arrumada, você já tem que estar também. Entendeu? E isso, assim, é em todo lugar. A comunicação do marketing fala isso, a internet fala isso, rede social tá pior ainda. É o lema da minha vida, tá? Empatar, beleza, perder jamais. Já ficou para mim. Então, a gente tem esse lado mais competitivo. Mas, por um outro lado, nós somos, eu acho que, mais parceiras em questão de abraçar causas, situações diferentes, adversidades. Então, a gente tem esse lado mais humanizado, eu acredito. O homem, ele é muito prático, ele é muito executor. Isso é comum, é do gênero. Então, eu acho que quando tem esse equilíbrio no time, ajuda. E muito, não é pouco, ajuda bastante mesmo. Eu gosto muito de montar times diversos, né? Então, assim, se eu nem olho muito essa parte mesmo de sexo e gênero, mas e sim de personalidade das pessoas. Elas podem me fazer pensar diferente. Sim. E acho que até um ponto que eu olho sempre e falo, assim, se tem coragem de ter conversas difíceis comigo. Aí porque é outra coisa. Você ter algo na cabeça, mas ter coragem de ir lá externalizar, e falar, senta aqui que eu queria falar uma coisa aqui com você. Não é todo mundo não, cara? Porque precisa ter. Poucas se você pessoas. quer ser líder, se você quer crescer, quer ser coordenador, quer ser gerente, quer ser diretor... Tem que ter coragem. Esquece, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E tem que ter coragem e às vezes você vai falar algo que você queria muito falar e aquilo ao invés de te ajudar vai te queimar, mas você pelo menos teve coragem. Acho que esses são pontos relevantes e importantes para quem quer crescer, que é não só ficar falando coisas bonitinhas, mas também ser construtivo. Porque ninguém que é destrutivo é bem aceito. Agora, o construtivo é aceito o tempo inteiro. É verdade. Mesmo que você fale ali no momento e cause uma dor na pessoa, porque ninguém gosta de ser chamada a atenção. Mas se você conseguir fazer a pessoa refletir, ela mudar aquele comportamento nela, e ela vai sentir os efeitos, né? Então, ela vai colher aquilo. Depois, ela vai ficar com um agradecimento. Nossa, eu tive líderes assim que eu odiei, que eu odiava. E depois, eu falava, cara, que criancice da minha parte. Mas acho que os principais, e aí eu posso falar por mim, tá? As pessoas que eu mais admiro hoje como líderes e que mais me moldaram foram as que eu tive mais raiva. Porque normalmente a gente apanha, né? A gente não gosta. Quem gosta? Porque eles apertam onde dói na gente. Esse que é a questão. E toda vez que apertam onde dói, a gente evolui. Se o líder estiver passando muita mão na sua cabeça, meu amigo, a hora que vinha a folha de corte, pode ter certeza que o seu nome vai pra lá. As duas coisas, né? Se ele te ignora ou ele te passa pano, esquece. Você não tem um conflito de ideia. Você não tem uma apresentação de algo de melhoria dentro do seu ambiente de trabalho. Isso eu acho que em qualquer trabalho. Você não, diverge de nada do que ele falou. Gente, coitado do Caio, cara. Eu sou muito questionadora. Eu questiono ele, eu falo, por quê? Mas eu não entendi, porque eu não executo algo até eu entender 100% o que é. Pra não fazer meia boca. Isso. Então, aí ele, Juliane, eu já falei. Da forma que você falou, eu ainda não entendi. Eu não entendi. Então eu vou falar de outra maneira. Aí ele vai falar de outro jeito. Aí ele fala, agora você entendeu? Sim, ele repete o que você entendeu. Aí ele, você entendeu certo. Eu falei, muito obrigada, agora eu entendi. Você precisa disso, porque quer dizer que você está atento nas mudanças, nas alterações, nas coisas que estão acontecendo. O mercado, ele não é uma coisa só e fica aquilo ali. De repente, acontece uma situação na política, uma situação no mundo, um negócio aqui, muda isso aqui, e muda todo o jogo. De verdade, ninguém vai contar a história toda completa pra gente. Não. Porque, assim, no trade marketing,
a gente é a última milha que eles chamam, né? O que acontece, quem lida com o consumidor direto. Você não sabe nada de político. Aí você fala assim, eu nunca lançaria esse produto. Você nem tem ideia de que, assim, se eles pudessem, talvez nem eles lançavam aquele produto daquele jeito. É o que tinha. Mas é ali, o que dá para fazer com o que tem no mercado. Dentro das leis, talvez, do país e tudo mais. A aceitação do produto, porque faz pesquisa para tudo. Faz. Né? E depende, às vezes você está numa área que aquilo não funciona, em outra super funciona. Então, você vai ter que mudar o seu olhar para fazer funcionar. E eu acho legal que você também teve essa experiência, né, de mudança de segmento, né? Foi para pouco tempo você estava lidando com segurança, né? Verdade. Eu adorava, tá? Adorei bastante, assim, gostei. Só que é um segmento que tem menos estrutura do que a gente. Eu não sei dizer, eu posso estar falando até besteira, e aí, galera, se vocês quiserem, vocês me corrigem aí nos comentários. Mas a área de segurança, eu acho que por ser feita a maioria de homens, lidam com os caras como se estivesse lidando com um cachorro. Ai, sinto muito em falar isso. Mas eu acho que, tipo assim, não é porque você está lidando com um homem que você pode ser o mais bruto possível, o mais seco possível. Não, gente, tudo bem, vocês são mais parrudos? São, mas são pessoas, né? Que isso? É que tem um lado de exército, né? De polícia, de coisas que talvez militarismo, né? Talvez com essa ideologia de... do militarismo. E, gente, de verdade, qualquer pessoa que conversar com um policial militar vai ver que o próprio policial militar ele não aceita o militarismo, que ninguém está de acordo. Isso é antigo e eu acho que está dentro de umas normas onde prejudica muito a pessoa que está trabalhando naquela função. Então, é um formato que é preciso evoluir muito nisso. Sim, com certeza. Imagina, a gente vem da área de tecnologia, eu trabalhei com beleza, tudo para o maior desenvolvimento possível para a pessoa, tipo, sempre pensando no bem físico, bem mental, no comportamento para estar sempre bem legal, sempre tudo ótimo, vibes para cima, que é a área de vendas. Você vai lá para a área de segurança, você vê o povo, tipo assim, mas talvez seja essa dificuldade hoje de arrumar as pessoas, né? Uhum. Cada vez eu estava conversando com outros segmentos, né? E aí o pessoal estava falando bastante assim, pô, não tá fácil de achar promotor. Não mesmo? Eu tenho 400 vagas, consigo fechar 300. Né? E fico o tempo inteiro tendo essa dificuldade de fechar. E aí você fala assim, poxa, mas por que a gente tem tanta dificuldade? Eu acho que, na minha opinião, a primeira, que a gente parou no tempo. Então, a gente não sabe que hoje é o que você comentou, que as pessoas valorizam o tempo delas. Então, assim, será que tem que trabalhar 8 horas por dia e não, talvez, 6 horas por dia? Realmente é efetivo, né? A pessoa tá ali 8 horas. Será? Será? A escala 6x1, será que é a melhor escala? Porque Nunca as vai pessoas ser, né? gostam de ter o sábado, mas o sábado é o dia de melhor venda. O que a gente pode criar de alternativa para que essa pessoa tenha um pouco mais de qualidade das coisas? De vida, né? A pessoa tenha descanso. As coisas que a gente oferece como benefício está sendo efetivo? Mesmo, Que nem uma das coisas, né, que a gente estava conversando. Pô, as pessoas têm dificuldade de estudar. Uhum. Será que se eu pagar um prêmio menor, mas eu pago o estudo da pessoa, não é uma melhor questão? Para mim, sempre é a melhor bonificação. A pessoa fala assim para mim, olha, Juliane, você ganhou um prêmio, tá? Seu prêmio é isso aqui, ó, esse curso X. Ai, adoro. Porque eu não tenho... Tipo assim, às vezes a gente já foi treinado a priorizar a sobrevivência. É isso. Entendeu? Então, como é que você sobrevive? Pagando suas contas, fazendo aquelas coisas. E aí, o investimento no futuro, você não foi ensinado a pensar. Se a empresa vai lá e investe em você para você estudar, você vai trazer retorno para a própria empresa. Na minha cabeça, tá? Com certeza. Para mim, tipo, tudo que eu pude estudar, eu trouxe de retorno para as empresas que me deram isso. A gente tem um outro caso que a gente passa bastante dificuldade, é para promover para visual merchandising, né? Nossa. Então, são duas coisas. A primeira, que a pessoa geralmente nem tem carta. Porque essa geração atual, elas não se liga muito com a priorizam isso habilitação. de tirar carta, principalmente porque a gente tem o Uber. Não, e não é só isso, né? A habilitação, na minha época, era R$600. Hoje, a habilitação é R$1.500. Um salário mínimo. Mais as aulas, né? Mais as aulas. Aí, tipo assim, ó, deslocar para ir fazer 15 dias das aulas. Você estar lá naquele período para fazer as aulas. Eu tô com um assessor bonitão aqui hoje. Então,
Será que vai dar certo? Será que ele consegue passar? Talvez não. Ele é gigante, né? Cara, eu trabalhava em shopping antes de trabalhar com trade. Eu vivia dentro do shopping, eu entrava das 10 às 10, eu tinha que bater minha meta. Meu dinheiro tinha que sair. Como que eu tirava a habilitação? Não tinha como, e ainda tinha escola. Tipo assim, E a empresa quer que você tenha habilitação, mas também não te flexibiliza o horário que é para você tirar a habilitação, né? Tem várias coisas assim. Era meu salário. Eu falava, gente, naquela época, R$600 já era muita coisa, né? E eu falava, cara, é quase meu salário inteiro. Eu tinha uma motinha. Como que eu vou pagar minha motinha? Eu queria saber como que eu ia pagar minha motinha. Tem que ter carro. E eu não tinha habilitação, tá? Eu com a minha motinha. Habilitação e anda de moto. Então, tipo assim, tá, tem um colaborador excepcional. O cara entende muito de visual merchandising, porque para isso você precisa ser criativo. E eu amava ser merchan. Você precisa ser criativo. E outra, você precisa se anteceder às situações. Porque você tem que fazer sua autogestão. Você está lá, seu líder não está, o coordenador não está, o gerente não está. Não tem como você saber. As pessoas te dão o direcionamento. Você tem que chegar e falar, não, chegou tanto daqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer dessa forma. Você tem que resolver. E eu amava isso, tá? Sempre gostei disso. Eu ir lá e resolver, tipo assim... Ter autonomia para fazer, de fazer. Sempre gostei disso. Mas... Cara, se você tem um colaborador, você acha que o colaborador ele merece isso, talvez a habilitação seria um grande presente que o cara talvez não tenha condição de pagar. Então, eu não acho que essa geração ela não quer fazer. Ela não tem condição de pagar. Eu acho também. Ficou muito caro. Esse negócio que existe um preconceito na fala, né, das pessoas que eu acho que é assim, essa geração tá perdida. Eu não acho isso, que ela tá perdida. Eu só acho que é diferente o formato delas atuarem, a forma com que elas acreditam na vida, como elas foram criadas. Claro. E isso tem uma corresponsabilidade nossa, porque é aquela coisa que você olha para a geração anterior e fala assim, eu não quero viver isso que meu pai viveu, vou tratar meu filho de uma maneira diferente. Vou ver meu pai com burnout lá, infartando, porque trabalhava 20 horas para receber o mínimo, porque ele não tinha coragem de chegar no gestor e falar, viu, você está me explorando. E aí vai acontecer isso. Então, assim, não adianta julgar as pessoas que estão entrando. Como é que a gente se adapta a esse modo? E aí, Ju, para a gente ir lá pro lado já de finalizar essa conversa que tá bacana, se você pudesse dar 2 dicas, e aí eu vou focar, me perdoem, nas meninas, para que elas possam, assim, se desenvolver e qual é as dificuldades que elas podem evitar no começo com uma atitude. 2 dicas. Eu acho que primeiro é você investir na sua carreira. Não acha que você vai entrar em um trabalho e você vai ficar somente naquele cargo, tá? Invista na sua carreira, tá? Sua carreira não levanta de manhã e fala que não te quer mais. Não faz isso, tá bom? Então, invista na sua carreira. Ai, Ju, mas eu sou muito apaixonada, não sei o quê. Amor, mesmo que o seu emocional não esteja bonzinho, você vai lá, você vai levantar, você vai fazer seu cabelo, sua sobrancelha, sua unha, vai pôr uma roupa confortável, bonita e que não seja apelativa. E você vai sorrindo para o seu ambiente de trabalho. Que vai acontecer, vai dar certo. Confia que vai dar certo. Acho que essa é a primeira dica que eu poderia dar. A segunda é aprenda a se comunicar de forma assertiva. Nós, mulheres, eu vou falar como mulher, nós, mulheres, a gente tem o hábito de que a gente quer que as pessoas se adaptem a nós. Entendeu? Então, o meu chefe tem que se adaptar, o meu colega de trabalho foi grosso. Cara, esquece isso. Joga essa questão da sua delicadeza fora. Seja delicada dentro da sua casa. Dentro do trabalho, você tá lá igual a Xena, princesa guerreira, meu amor. E você vai ter que ir pra cima do trabalho. Isso. Vai ter que carregar caixa? Carrega, gata. A gente tem força também. Vai ter que... Faz. Que aí vai dar pra ver que você tá afim, que você quer, que vai dar certo. Eu acho que esse negócio as pessoas... As oportunidades, elas... podem ser diferentes em alguns segmentos, mas no trade marketing elas são iguais. Talvez com reposição você tenha um pouco mais de dificuldade para poder atuar e tudo mais, porque dependendo do tamanho das coisas, mas assim, eu acho que a mulher tem grandes diferenciais e elas podem, com jeitinho, faz os caras fazerem para ela. A gente usa a inteligência. Às vezes o que eu não tenho de força, eu tenho de jeito. Já vi gente carregando mesa na força. Eu coloquei em cima de um papel bolha com uma cordinha e puxei na maior velocidade da vida. E aí o pessoal tava lá carregando. É isso, eu acho que cada um tem uma maneira de se sobressair, né? E é só acreditar. Que dá certo, dá super certo. Vai ter assédio? Vai.
Você vai se posicionar certinho? Vai, desde o primeiro dia. Pode ter certeza que vai dar certo. Se você se posicionar da forma correta, desde o primeiro dia, as pessoas daquela loja elas vão te respeitar. Pode ter certeza. 2, se você se comunicar bem, eu acho que para o público feminino é até mais fácil você criar um espaço de crescimento. E outra, você que é promotor, não quero ficar só como promotor. Eu adorava ser promotora, tá? Mas a gente tem vários cargos dentro do trade. E, tipo, para dentro do escritório, para lá, tem muito mais coisas que a gente pode fazer e que a gente se adapta e a gente pode aprender com curso rápido, curso de Excel, parte administrativa, que você consegue ir para dentro e fazer a diferença de dentro, talvez. E a gente já falou no primeiro episódio, né? A gente tem exemplos grandes que viraram presidente das empresas, Sim, né? várias cases de sucesso. Tem o presidente da Estrela Galícia, era promotor. Então, acho que tem várias coisas que podem seguir, não se fechem a isso. Mas, assim, também não dá para colocar a culpa nos outros. Se você não estuda, se você não vai atrás de conhecimento, você não se posiciona, né, não deixa claro o que você quer para sua carreira, não existe milagre. Ninguém vai vir aqui e vai falar assim, nossa, eu acredito em você, vai lá. Do nada, né? Não vai, você tem que deixar claro para as pessoas o que é, porque elas vão chegar lá. Verdade. Mas dá super certo. É só você se concentrar, desenhe um plano para você mesmo dentro da sua carreira que dá certo, sim. E aí, só pra gente já ir pro finalzinho, o agradecimento aqui, né? A Red Bull que deu pra gente aqui com o Aruan, com a figura aqui. Fico muito feliz com isso, cara. Muito feliz. Com o nosso benefício aqui. Red Bull, muito obrigada. Bru, muito obrigada. Um beijo. Venha você também. E para a gente finalizar, só deixando claro, né, para todo mundo que puder, se inscreva, compartilha. Mande esse vídeo para uma amiga sua, para um amigo mesmo que tem, às vezes está com problema de gestão, está com problema de lidar com a situação, que possa contribuir. E conte também para alguém sobre esse podcast, né? Porque se a hora que você escutou, se contribuiu para você, comenta e fala assim, pô, aprendi isso em tal lugar, vai ser muito legal. Dê dica de temas. Eu estou lá no YouTube lendo e mandando tudo para ele, tá? Que eu fico perturbando ele. Então, dê dica de temas. Falem pessoas que vocês querem que estejam aqui. Vai ser muito bem-vindo. A gente está em Campinas. Não, mas a gente dá um jeitinho. Mas a gente dá um jeitinho de ir para o Brasil inteiro e fazer isso acontecer. Acho que o trade marketing, nosso objetivo é o desenvolvimento do promotor, é trazer conteúdo relevante. E quanto mais a gente conseguir com a ajuda de vocês, vai ser ainda mais importante para que a gente tenha um desenvolvimento longo, né, Ju? Verdade, muito bom. E obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. E espero que você volte outras vezes com outros cargos, com outras funções. Depende tudo de você, chefe. Que tal? Pode... Se depender de mim, né? Com certeza vai acontecer. Graças a Deus, né? Espero que eu cresça também para que você possa crescer. Ou que eu vire outra coisa que aí todo mundo possa Não, para mim, assumir. se você puder viralizar e ficar milionário logo, vou trabalhar só como sua assessora. Muito obrigada. Obrigado a todos e até a próxima.